Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo o vídeo aqui, tá certo? Mas é o seguinte, né? Queria falar um pouquinho para vocês aí do que eu tô vendo aí que eu não tô concordando, tá? Então eu vou deixar aqui a minha opinião. E opinião é que nem é o ditado popular, né? Cada um tem a sua. Então essa é a minha opinião, né? E a verdade também, como diz um professor meu, são três: é a minha, a sua e a dos outros, tá certo? Então aqui só para colocar e deixar claro aqui também, estou aqui não para polemizar por polemizar, você entendeu? Ou colocar as coisas. E o cara fala, Lauro, você fala as coisas, depois a gente critica você, você retruca, como que você quer ser político, político ter, tem que saber respeitar a opinião dos outros, aí, aguentar crítica. Hoje, o que eu vejo hoje é o seguinte, hoje nós estamos passando por um processo de lacração muito grande. E todo mundo que dá opinião, tá certo? Todo mundo que dá opinião hoje, parece que ele não pode ter opinião. Você tem que ser o bom mocinho, o menininho. Você não pode, se você quiser ser político, você não pode falar o que você pensa. Eu acho o contrário. Eu acho que a gente tem que falar o que pensa, ser o mais transparente possível, certo? Para que realmente a gente conheça, o eleitor conheça. E o candidato dele, a pessoa que está falando em nome dele, a pessoa que está querendo convencer ele a votar ou não. Eu não consegui convencer muita gente, mas pelo menos deixei ali uma situação. O que eu falo, Lauro, mas muita gente votou, deixou de votar em você porque não queria que fulano ganhasse, da mesma forma deixou de votar porque o Beltrano que ia ganhar esvaziou a sua candidatura. O fato é que eu não tive a quantidade de votos e a gente tem que respeitar a decisão do eleitor, né? Eu também já fiz voto útil na eleição passada, tá certo? Na eleição passada para prefeito, eu estava propenso a votar para um candidato, chegou na última hora, em questão de 2 dias antes, eu mudei. Eu mudei porque eu também escolhi um mal menor, tá certo? Então, Laura, você foi traído, muita gente traiu você, que não sei o que tem. Não, não carrego essa mágoa de ninguém, você entendeu? Por quê? Porque eu penso que, eu acredito, confio na sabedoria popular que o povo tomou a melhor decisão, tá certo? E quando a gente toma a melhor decisão ou a decisão errada, a gente paga pelo erro. Só que é o que aconteceu. O filé ganhou, o povo não gostou, se esforçou e tirou, né? E da mesma forma é assim. E vai acontecer novamente. Se gostar, põe de novo, se não gostar, tira. Tá certo? Laura, e as terceiras vias de fartura nunca deram certo. Não deram certo por quê? Porque a gente não conseguiu realmente, através de colocar que a gente, além de ter uma boa proposta, a gente não conseguiu demonstrar uma força suficiente para derrotar. São coisas. É o que eu falo, a minha proposta, eu gostei muito da minha campanha, foi muito propositiva, foi muito tranquila, foi muito serena, você entendeu? Mas ela não empolgou o suficiente, né? Não empolgou o suficiente baseado nas outras forças, a força da máquina pública e a força econômica que estava por trás. Isso gerou medo. E aquilo que era uma campanha minha, que era uma propositiva no sentido de ser uma esperança, ser um diferencial, não conseguiu. Então eu falo, o medo venceu a esperança. Essa é a minha justificativa que me faz me sentir bem. Qualquer um possa encontrar a justificativa que queira. Essa é a minha, que me consola muitas vezes, né? E que me faz com que a gente tenta aí dentro da votação que a gente teve ter o respeito necessário. Tanto é que eu falo, a gente conseguiu colocar aí 2 vereadores, né? Em que pese tudo, a gente colocou, a atual administração conseguiu colocar 4, com todas as críticas que recebeu, 4 foram eleitos do lado dele, então a gente tem que pensar isso. O candidato
vencedor com toda a votação que teve, só conseguiu colocar 2 também. Eu que perdi, não tive pouco voto, consegui colocar 2. E teve o PT que correu por fora, graças a Deus, conseguiram eleger um. Muito importante para a fartura isso daí, a gente ter um representante do presidente da República. E a Câmara ficou muito boa, né? Porque nós temos um representante do presidente da República, 2 representantes do vice-presidente da República, nós temos um vereador do PL, né, que é do Bolsonaro, que é uma força hoje no nosso país ainda. Nós temos aí 2 do PSD, que é do Kassab, né, que é um político que tanto apoia o Tarcísio aqui no estado de São Paulo, quanto apoia o Lula lá a nível de governo federal, tá certo? Então, o PR não colocou ninguém, mas tivemos aí uma boa votação da Luciana, que mais uma vez, né, esse trauma e esse dilema que a legenda, que a pessoa tem voto, mas não consegue ser eleita, né? Faltou ali um pouquinho, né? Então a gente lamenta aí. E o fato ainda, né, uma mulher, não tivemos mulher mais uma vez eleita na Câmara Municipal, né? E tivemos aí os vereadores do PSDB. O PSDB precisa se reestruturar a nível nacional, porque hoje é um partidinho pequeno, né? Tanto a nível de estado de São Paulo como a nível de coisa. Quando eu falo um partidinho pequeno, não estou querendo ser pejorativo, porque o PDT é um partido pequeno, o próprio PSB cresceu agora a nível de prefeitura, mas ainda é um partido pequeno, né? Então, mas são forças ainda que tem aí para cidade. Tá bom? Bom, dito isso, feito essa introdução aqui, o pitaco meu hoje aqui é referente aí, lamentavelmente, eu acho que eu não ganhei a eleição, poderia ficar quieto, enfiar a viola no saco e falar, vai, volta lá para o meio do mato que é da onde você saiu, né? Mas não, a gente a gente perde a eleição, mas a gente ainda é cidadão, luta pela cidade, e eu fiquei um pouco preocupado com essa reta final dessa administração, onde eu vi ali mexendo na ponte principal da Caeira, que liga a cidade ali, né? Porque nós temos dois acessos entre a cidade alta e a cidade baixa. Eu chamo de cidade alta e cidade baixa. Que é a ponte da Vila Nossa Senhora de Fátima, pela entrada lá pela vila, né? E a ponte aqui pela entrada da Caeiras aqui, tá? Eu achava que o prefeito tinha que se concentrar em deixar a prefeitura o máximo organizada, sem dívida, sem nada, do que ficar iniciando qualquer nova atividade que é sabido que ele não vai poder participar da conclusão. Ao contrário, vai deixar um legado iniciado, amarrando uma administração, a qual essa outra administração foi a vitoriosa. Ele deveria ter a humildade de falar, olha, eu não venci, vamos dar liberdade para o outro prefeito verificar, ver se realmente era isso que ele queria fazer. Se fosse o Lauro, não pagaria as 2 casas, que foram pagas agora, né? Ficaram 2 anos desapropriando, só agora que resolveram pagar as casas, né? Acende até uma luz amarela no meu entendimento. Então estão demolindo. Então eu falei, é mais um início fake, né? Que essa administração tudo foi voltada para o fake, né? Para dizer, eu que estou começando. Eu entendo que deveria ficar quieto, se concentrar a força em todos esses recursos, em terminar as obras que ele se comprometeu lá e que estão iniciadas e estão paradas, né? Lá, o Tenente Casimiro e tantas outras coisas aí que ficou aí. Eu concentraria o recurso naquilo que eu prometi e não entreguei, e não naquilo que eu apenas sonhei e agora está querendo deixar um legado aí. Ou ainda, né, concentraria esses recursos em criar uma terceira via alternativa, esses recursos, antes do que destruir essas casas. Primeiro faz uma terceira via, para depois realmente mexer nessa obra. Até porque essa terceira via que nós vamos analisar, ver se realmente vai ser uma terceira via precarizada, ou realmente fazer essa terceira via com a força
e aquilo que ela deveria ser, que era, a minha opinião, fazer realmente um novo acesso decente para a cidade. Né? Porque vai fazer só uma terceira viazinha pequena para acudir, para largar essa ponte. O problema do semáforo vai continuar, certo? Eu acho que é uma falta de visão, que eu achava que quem perdeu aí devia se não ter feito. Mas é só, eu falo, é só para deixar, falar, eu comecei. Sabe? É só pro ego. Sabe? Ah, não, porque se eu não fizesse, se eu não desse continuidade, eu ia perder o convênio. Nossa, perdeu um monte de convênio, né? Depois foi tudo reassinado, e vão ser reassinados, e com essa força dessa Câmara hoje, aqui não ia ter perigo de perder o recurso de jeito nenhum. Então não vem com mimimi, conversinha, não. Tá? Então fica aqui a minha opinião, eu acho que estão terminando errado. E espero que ele tenha conversado com o futuro prefeito, que de certa forma, acredito que tenha conversado, porque a Câmara Municipal poderia ter vetado isso daí, né? E latiro não gostando, e como diz o Boronel, vota contra então. Né? Então votar a favor também. Então eu acho que as duas visões estão aí partindo para o mesmo caminho, que é reforçar essa ponte sem pensar na terceira, o que eu não faria. Tá? Essa é a minha opinião. E torcer agora para que dê certo, né? Tá bom? Um abraço para todos aí.